Você já imaginou passar por todas as fases daquele dificílimo concurso e não poder tomar posse porque você errou na contagem dos seus tempos de prática jurídica? Se você não sabe todos os detalhes sobre o que conta como prática, é melhor desistir desde já, porque eu vou te mostrar de forma objetiva, porém aprofundada, a importância de saber e como saber contar o tempo de prática jurídica, justamente para que esse sonho não vire um pesadelo bem na hora que você pretendia espocar aquele champanhe. Antes disso, eu quero convidar você a fazer a inscrição no nosso canal do YouTube para receber conteúdos legais como esse aqui e também para acessar no primeiro link da descrição um material 100% gratuito, por escrito e em vídeo, produzido pelo nosso time de professores do Estratégia, com os fundamentos do estudo jurídico para as carreiras. Nesse material você vai encontrar todos os detalhes sobre a contagem do tempo de prática jurídica e tem um capítulo que eu produzi especialmente para você. Bom, eu vou começar com a contagem do tempo para a magistratura, que é o concurso mais restritivo. O que a magistratura entende como atividade jurídica? O efetivo exercício da advocacia com participação anual mínima em pelo menos 5 atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas, o exercício de cargo, emprego ou função que seja privativo de bacharel em direito, o exercício de função de conciliação junto ao Poder Judiciário, com pelo menos 16 horas mensais aí por um ano, o exercício de mediação ou de arbitragem em composição de litígios, também por essas mesmas 16 horas durante um ano. E é só. Basicamente é isso que se conta como tempo de prática jurídica para os concursos da magistratura. Tá? Quanto à advocacia, são 5 causas distintas por ano. Há muito questionamento sobre se de fato eu deveria ter 5 causas distintas a cada ano ou 5 causas distintas nesses 5 anos, sendo que elas são distintas apenas no primeiro ano. Tá? Para mim, a interpretação que parece e que surgir aí das bancas de concurso é justamente a primeira. A cada ano eu preciso de 5 causas diferentes, que é justamente para demonstrar que eu continuo exercendo a advocacia. Eu não simplesmente peguei 5 causas lá no começo da minha faculdade e vou ficar enrolando esses processos por 3 anos para que eu possa somar os anos de prática jurídica necessários para o meu concurso, tá? Então é fundamental que sejam ações diferentes. Dentro dessas ações, você não precisa acompanhar todos os atos, tá? Basta que você pratique algum ato que seja privativo do advogado dentro daquela ação, como, por exemplo, protocolar uma petição inicial, ou uma contestação, ou participar de uma audiência de instrução e julgamento. Nesses casos, você já tem um ato a contar por ano naquela causa específica. Em se tratando de processo eletrônico, se você não assina eletronicamente a petição, qual que é o cuidado que você tem que ter? O cuidado de estar na procuração e o seu nome constar na petição, como se fosse a petição antiga em que você assinaria. Só que como a petição é eletrônica, é só uma outra pessoa que vai assinar. Não tem problema. Mas o seu nome precisa estar lá e o seu nome precisa estar na procuração. Se você participar de uma audiência de instrução, fica muito fácil, né? Porque vai constar o seu nome da ata de audiência sem maiores restrições aqui, tá? O que não dá é para você querer contar a atuação numa ação sem ter efetivamente o seu nome em algum lugar, tá? Isso precisa constar lá. E essas ações você vai precisar de uma certidão. Então você vai até a vara, vai pegar a certidão e nessa certidão, uma certidão explicativa, dizendo o ato que você praticou, onde é que está, olha, o meu nome está aqui na petição, você pega uma cópia, anexa, pega uma cópia da procuração e anexa junto ao processo, tá? Para a sua pastinha de documentos para comprovação dessa atividade jurídica. Tá? Então, para essa prática, eu acho fundamental ter uma prática de fato mais robusta. Eu acompanhei um cliente numa audiência de conciliação no juizado. Mas isso é privativo de advogado? Eu poderia ir com qualquer pessoa junto comigo. Tá? Então, não tenta forçar a barra. Tá? Até pega 5 atos que não vão gerar dor de cabeça para você contar na sua prática. Né? Fiz um recurso de apelação numa determinada situação. Então, pede para constar o seu nome lá na petição, não precisa assinar fisicamente e digitalizar a petição, tá? Basta você estar com o nome lá, faça constar na procuração o seu nome ou num subestabelecimento para que não haja discussões a respeito da sua atuação advocatícia, tá?
Já vi, mais de uma vez, candidato ter problema por conta desse tipo de detalhe aí, tá bom? Para além disso, na atuação da advocacia, a gente não tem maiores dificuldades. O que a magistratura também permite é a contagem do tempo a partir de uma atuação que seja própria de bacharel em direito. Por exemplo, a docência. A pessoa que é professor de direito, eu posso contar a docência como atividade, como prática jurídica aqui para esses 3 anos de atuação, tá? Nesses casos, já me perguntaram, por exemplo, eu dou algumas aulas lá sobre fundamentos do direito na administração. Isso conta? Olha, é uma aula sobre direito? Me parece que sim. Não é no curso de direito, mas não tem problema. Agora, eu dou aula sobre economia na faculdade de direito. Aí eu já estou achando que não é necessário ter bacharelado em direito. Convenhamos, né? É muito melhor, inclusive, que você tenha o bacharelado em economia. Ou uma disciplina que não é estritamente jurídica fora do curso de direito. Aí pior ainda. Aí não dá para a gente contar como atividade jurídica, né? Tem que ser privativo de bacharel em direito. Nesse sentido, a gente consegue contar esse tempo com atividades outras que às vezes não parecem tão facilmente visualizáveis como atividade jurídica. Como é o caso, por exemplo, de um militar que atua no setor de licitações dentro do Exército. Então ele é o responsável por dar acompanhamento aos processos administrativos e à parte licitatória. Opa, aqui me parece que tenha um conhecimento preponderante de jurídico necessário para a atuação naquele cargo. Aí sim. Eu sou guarda municipal. O que você faz? É ostensivo? Na rua? Precisa ter conhecimento preponderante na área jurídica para fazer ronda ostensiva como guarda municipal? Acho que não, né? Nesse caso, é razoável contar como prática jurídica? Não. Agora eu sou guarda municipal e estou lotado lá no gabinete do chefe da guarda municipal e eu atuo com processo administrativo, PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Opa. Aqui talvez já seja um campo em que eu consiga constar esse tempo de prática jurídica, tá? Então pensa assim, eu faço uso preponderante de conhecimento jurídico. Alguém que não é da área jurídica ia conseguir fazer o meu trabalho com facilidade? Não. Tá, então dá para contar. Não, daria, né? Um cidadão formado em economia, em educação física, faria o que eu faço. Mas aí já é um pouco mais arriscado contar, tá? Com relação à mediação, arbitragem, conciliação, tem que ter no mínimo 16 horas semanais. Não, mas eu vou contar 8 horas semanais por 2 anos para contar um ano. Não faz essa matemática não, que não vai colar, tá? Então você tem que fazer 16 horas semanais por um período mínimo de 1 ano. Aí você tem a contagem de 1 ano de prática. Se fizer isso por 2 anos, 2 anos. Se fizer isso por 3 anos, 3 anos. Mas eu fiz 1 ano e 2 meses. Não, tem que ter pelo menos 1 ano lá contando mensalmente. Então você vai acabar perdendo esses 2 meses, tá? Faça o ano fechado, certo? E aqui, para a magistratura, a gente tem uma controvérsia aí, mas não vem sendo, não se aceita aí o uso da pós-graduação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Ministério Público e detalhar um pouquinho mais a respeito, tá? Não se conta aí a pós-graduação como essa atividade jurídica para a prática jurídica dentro da magistratura. Por isso que eu falei que é a mais tensa, eu diria, de fazer essa contagem, né? A mais difícil de fazer essa contagem, tá? Mas antes da gente entrar nas outras áreas, um cuidado. Não tente fazer sobreposição de período. Mas é porque eu fiz em fevereiro, eu manejei 5 ações, e aí em abril eu comecei como mediador. Então eu posso contar em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro do outro ano, deu 1 ano aqui da advocacia. E aí em abril eu começo a contar o 2º ano como mediador. Tá tendo sobreposição? Tá, não pode. Qualquer tipo de sobreposição, não pode, tá? Os 3 anos de prática tem que ser 3 anos de fato. 3 vezes 365 dias. Não pode ter um dia sequer de sobreposição. Claro que eu estou forçando a barra um pouco, né? Ninguém vai fazer um cálculo de dia, assim, não detalhado. Mas assim, não pode. Tá? Eu terminei hoje, lá em fevereiro,
aí veio janeiro, hoje deu 365 dias dos 5 atos da advocacia. Amanhã eu posso começar a contar alguma outra coisa. Ah, mas eu já estou como mediador, tem tempo. É, mas não vai ter contado, tá? Só vai contar se você tiver feito essa contagem sem sobreposição. Ah, mas eu fiz 6 meses de conciliação, então não contou. Mas nesse meio período eu já vinha advogando. Ah, bom, aí sim, porque você está descartando o tempo da conciliação, tá? Então, assim, nunca pode fazer nenhum tipo de sobreposição. Ah, mas eu comecei a advogar e aí depois eu comecei a dar aula. Então eu posso já contar 1 ano da advocacia, só que foi nos 6 primeiros meses que eu protocolei as 5 petições, e aí eu comecei a dar aula. E aí eu estou dando aula há 2 anos. Então eu estou dando aula há 2 anos mais 1 ano da advocacia. Deu 3 anos de fato? Não, na advocacia foram 6 meses. Não, então não dá, você tem que dar mais 6 aulas, mais 6 meses de aula aí para poder contar esse ano, tá? Nunca pode ter sobreposição, tá? Você vai encontrar no nosso material escrito um detalhamento aí a respeito das resoluções que são aplicáveis à magistratura e também às demais áreas, Ministério Público, procuradorias, defensorias e tudo mais, tá? Mas vamos avançar. Para o Ministério Público, o que muda disso? Acresce-se a pós-graduação. Resolução do CNMP permite a pós-graduação, pós mesmo, especialização, mestrado e doutorado. Tudo isso contando como? A especialização conta como 1 ano. Ah, mas eu terminei a especialização em 6 meses, eu já posso começar a contar o outro ano? Não, porque você está contando ficticiamente. Lembra, a contagem tem que ser fática. Eu fiz 3 pós-graduações em 1 ano e meio. Não vai contar 3 anos de prática. Ah, mas são 3 pós, é 1 ano para cada um. Não, aí você está contando de maneira fictícia. Você de fato fez 1 ano e meio. Você precisa de mais 1 ano e meio. Tá? Então a pós conta como 1 ano, o mestrado como 2 anos e o doutorado como 3 anos. Então você tem doutorado em direito, já deu tempo de prática jurídica aí, não dá para questionar mais. Você fez uma pós e um mestrado, resolveu. Fez uma pós e 2 pós e 1 ano de advocacia, também já deu. Ah, não, mas eu fiz em 2020 a pós-graduação e estou contando 1 ano da advocacia em 2020. Está sobrepondo, não pode. Tá? Não pode ter sobreposição em hipótese alguma. Não, mas eu quero contar a pós em 2021. Então 2020 tem advocacia e 2021 a pós. Mas quando que você terminou a pós? 2020. Mas como é que você vai contar em 2021? Não tem como. Está contando ficticiamente. Não pode de jeito nenhum. Tá? Então, pode somar diferentes tempos? Pode, né? 1 ano de advocacia, 1 ano de mediação e arbitragem e uma pós. Pode, pode. A pós enquanto estava na mediação? Não pode, está contando fictício. Não tenta contar ficticiamente, não tenta sobrepor, que não vai rolar, tá? Para além disso, a gente tem aí a contagem também, né, possibilitando essas somas de diferentes fontes. Então, 1 ano de pós-graduação, 1 ano da advocacia, 1 ano de mediação. Tá? Pode contar dessa forma, não há nenhuma restrição aí, tá bom? Para além disso, o MP tem essa peculiaridade, então, da pós-graduação, tá? Quando a gente sai do Ministério Público e da magistratura, a contagem de tempo ela é mais suave e ela vai depender do órgão específico, tá? Depois do MP e da magistratura, o que vem de mais chatinho em geral? Defensorias públicas. Há muitas defensorias exigem dos estados, exigem a prática jurídica da mesma forma que a magistratura, tá? Bem rígida. Algumas defensorias são, uma boa parte da realidade delas, é equiparado às provas do MP. Então, permite pós-graduação, mestrado, doutorado. Algumas defensorias permitem a contagem de estágio durante a graduação em defensoria. Então, eu tenho 1 ano de prática durante a graduação, porque eu era estagiário da Defensoria Pública. Conta 1 ano ali. Então, depois da graduação, eu posso fazer só mais 2 anos, está resolvido. Tem defensoria que exige apenas 2 anos. Então, e permite a contagem de estágio. 1 ano durante a faculdade, um outro ano depois da graduação. Então, 1 ano depois de formado, tecnicamente, eu já tenho os 2 anos aí de prática para algumas defensorias, tá? E, excepcionalmente, algumas defensorias
elas não falam em exigência específica. Isso vem sendo reduzido cada vez mais, tá? Cada vez mais as defensorias vêm exigindo essa atividade jurídica para contar, tá? E isso tem objetivos dos mais variados, inclusive a tão sonhada aí equiparação de todas as carreiras, né? Todas as carreiras recebendo a mesma coisa. O juiz ganhando a mesma coisa que o promotor, que ganha o mesmo que o defensor, que ganha a mesma coisa que o delegado, que ganha a mesma coisa que o procurador, né? Todo mundo é tão relevante quanto. E aí, essa tentativa de equiparação salarial, tentativa de equiparação, né, de remuneração, de responsabilidade, passa também por uma equiparação de filtro, né, os mesmos filtros. Eu não posso ter um filtro muito mais fácil para uma carreira que vai receber a mesma coisa, né? Então, por isso que a gente tem isso. Então, defensorias já começa a pulverizar um pouquinho mais, porque a gente tem as defensorias dos estados e a DPU, a Defensoria Pública da União. Quando a gente vai para as procuradorias, amplia ainda mais, porque a gente tem as carreiras de procuradorias federais, PFN, PG Bacen, a Procuradoria-Geral do Bacen, a Procuradoria Federal, stricto sensu, e a Advocacia da União, tá? Essas 4 carreiras aí. Na Advocacia Federal, a gente tem uma estrutura de exigência, tá? Em que permite, inclusive, estágio, também contando. Aí nós temos as procuradorias dos estados, e tem procuradoria de município, e tem procuradoria de autarquia, e tem procuradoria de empresa pública. Ou seja, né, a gente pega a magistratura, o MP, que é isso aqui, a defensoria, que dá um pouquinho mais aqui, e aí as procuradorias fazem assim, cresce muito. Então, assim, muitas regras. Tem um monte de procuradoria por aí que não exige prática jurídica. Inclusive procuradoria de estado, tá? Procuradoria federal tem regrinha específica, procuradoria de estado varia bastante, e tem procuradoria municipal que não exige. E, ao contrário, tem procuradoria de município por aí que tem uma exigência semelhante à do Ministério Público. Então, é bem variável mesmo, tá? Então, permite aí contar um número bem maior de situações para essa contagem de cargo, função, pós e tudo mais, tá? Para delegado de polícia, a gente tem uma ampliação ainda maior em termos do que cabe como contagem de prática, tá? Nós temos menos, né, delegado de polícia, apenas Polícia Federal e a Polícia dos Estados. Nos concursos de delegado, a gente não costuma ter uma cobrança tão intensa de prática jurídica. Alguns estados exigem, tá? Mas a maioria não. E alguns que exigem permitem somar a atividade policial. Então, você precisa de prática jurídica ou prática policial. Então, o camarada, pensando numa certa progressão de carreira, é o cidadão que já trabalha lá na Polícia Civil como escrivão, e aí ele vai fazer o concurso para delegado, né? Então, ele tem atividade profissional já, atividade policial a contar. Essa atividade específica aqui, ela não existe nas outras carreiras, até porque procurador, o que é a atividade de procuradoria? A advocacia privada. Não tem outro cargo aqui, assessoria de procurador. Não tem essa situação específica, tá? Fora disso, quero saber se o meu cargo conta como prática jurídica. Faz uso de conhecimento preponderante de conhecimentos jurídicos? Sim, então conta. Eu sou analista de tribunal. O que você faz como analista de tribunal? Eu sou o chefe do almoxarifado. Não, né? Eu sou assessor de desembargador, minuto voto. Opa, com certeza conta, né? Eu sou técnico. Pode contar como técnico? A depender das circunstâncias, pode. Em muitos tribunais por aí, o técnico faz a mesma coisa que o analista, só ganha menos, né? É assessor do juiz. Pode constar? Pode. Nesses casos que não se enquadram de maneira clara nos requisitos, o que você precisa fazer? Certidão explicativa. Detalhada, fundamental. Não é uma certidão assim, atesto que Paulo praticava atividades com uso preponderante de conhecimentos jurídicos. Ponto. Fulano de tal, assina. Quem que é esse fulano de tal? Seu superior hierárquico, de preferência o superior hierárquico que é de uma carreira jurídica.
Então, se nós estamos falando no judiciário, o juiz, o desembargador, uma certidão assinada pelo juiz, uma certidão assinada pelo desembargador. Ah, o desembargador lá é complicado para assinar um negócio desse. Chefe de gabinete. Ainda dá para colar. Agora, fora o chefe de gabinete, fora o desembargador, o juiz. Difícil. Pedir para o colega analista assinar, não vai colar. Dentro de uma procuradoria, o procurador. Eu trabalho com um procurador lá, eu sou assessor de um procurador. Eu sou analista do Ministério Público, o promotor. Não, eu estou no segundo grau, o procurador de justiça. Né? Eu trabalho no setor de licitações do Exército. Você pede para o chefe do setor de licitações do Exército, seja lá quem ele for, o major, o tenente, o general, seja lá o que for, né? Você trabalha num elemento militar mais central, né? Então quem cuida da brincadeira lá é o general. Você pede para o general assinar lá em detalhes. Se ele for da área jurídica, melhor ainda. A certidão assinada pelo general e assinada pelo chefe da Procuradoria Militar. Oxe, sensacional aqui, tá? Eu trabalho numa defensoria. Eu sou assistente de um defensor público. Pede para o defensor público assinar lá a certidão explicativa. Em geral, essas pessoas vão pedir para você mesmo fazer a certidão. Tá? Eu falo isso porque eu já recebi muita pergunta nesse sentido. Ah, professor, eu falei, né, da certidão lá, explicativa, não sei o que, o meu chefe pediu para eu fazer, ele dá uma conferida só e assina. O que eu escrevo? O nome já diz, certidão explicativa. Certifico que fulano de tal trabalha comigo, da data tal, a data tal, tem carga horária de tantas horas, trabalha de segunda a sexta, do horário X e Y, e desenvolve atividades tais quais as seguintes. 2 pontos. Minuta decisões para o gabinete do desembargador, o chefe de gabinete que vai assinar. Né? Essas minutas são a estrutura básica que o desembargador analisa para elaborar o seu voto, dar sustentação ao voto, envolve pesquisa de jurisprudência, de doutrina, de legislação, fazendo uso preponderante de conhecimentos jurídicos. Inclusive, fulano de tal é bacharel em direito e tarará, aprovado no exame da ordem. Dá uma floreada para valorizar a tua atividade, que é justamente isso que a gente tem que fazer nessa certidão explicativa. Assessor, essas atividades mais diferentonas, né? Fulaninha é militar, da Guarda Municipal e trabalha no setor de PAD. O que ele faz no setor de PAD? Ele faz isso e isso, ele precisa buscar analisação se enquadra o PAD, se os requisitos do PAD estão lá. Veja, para mostrar que aquilo não é o camarada formado em educação física que vai fazer, não é o camarada formado em administração que vai fazer, é só a pessoa formada em direito, bacharel em direito, tá? Por conta disso, é que a gente tem que ter essa cautela na certidão explicativa, tá bom? É isso, a gente tem um aprofundamento para as carreiras em geral, como eu mencionei para você, dentro do nosso material escrito, que você pode acessar aqui. Eu quero lembrar para você se inscrever aqui nesse canal do YouTube do Estratégia de Carreira Jurídica, para não perder essas novidades, esses materiais gratuitos, né? Dá um like aqui nesse vídeo, lógico, né? Para valorizar aqui o nosso passe, evidentemente. E também comentar aí se você tiver um comentário para fazer a respeito desse vídeo, tá? É sempre muito bom, eu sempre acompanho os comentários dos nossos alunos aqui, tá? E claro, baixe esse material, pelo amor de Deus. Se você tiver alguma dúvida ainda, só baixar o material que está no link da descrição desse vídeo para você ter por escrito, completinho, assim, mastigadinho, todo esse conteúdo, tá bom? E acompanhe aí toda a análise que a gente fez nesse grande material que vai de A a Z na sua preparação. Não baixou o material ainda? Corre!